Ah, esses filtros são o máximo, gente. Esperando vocês entrarem. Enquanto o Instagram vai avisando aí o povo. Olá, olá. Sejam bem-vindos. Vamos esperar. Gratidão, Amorim, Bruno, por terem entrado. Tema de hoje: a culpa é minha por ele ter terminado comigo. Vou explicar o que acontece, como que funciona. Vou esperar um pouquinho. 2 minutinhos e a gente já começa. Só esperar o Instagram avisar. Oi, Tainara, seja bem-vinda. O tema da live de hoje é: ele me deixou, a culpa é minha. A culpa é minha dele ter ido embora. Olá, meninas. Malena, seja muito bem-vinda. Então, meninas, já vou começar falando então um pouquinho, enquanto vocês estão entrando. Explicar como que funciona. Essa semana a gente está falando sobre culpa, como diminuí-la, como curar os nossos traumas baseados em culpa e como fazer com que a nossa vida comece a realmente seguir em frente, né? Sair daquele processo de inércia e começar a ter realmente um propósito, começar a ter um relacionamento dos sonhos, enfim, se livrar. Semana passada eu falei bastante sobre medos, né? Sobre quais eram os medos de você estar dentro de um relacionamento. Falei sobre o tal trauma que está surgindo aí, que é um trauma muito forte, que é o filofobia, que é o trauma de se relacionar, o trauma de realmente você ter o seu coração preenchido por uma outra pessoa. E essa semana eu vou falar sobre culpa. Então eu falei assim, eu separei vários temas legais pra gente ir trabalhando um pouquinho. Por quê? Porque a culpa ela é uma coisa muito ampla, né? E a culpa e o medo são coisas que andam lado a lado. São coisas que realmente fazem com que você se bloqueie pra você ir pra um próximo nível. Então assim, hoje eu trabalho como terapeuta. Eu sou especialista em mulheres. Tá? Então eu ajudo mulheres nessa área de relacionamentos, ajudo elas a se recuperarem de traumas, de ter aquele namorado perfeito, de ter um relacionamento restaurado, de esquecer o ex. Então, basicamente, 80% dos meus casos é realmente voltado para relacionamento, como você pode se relacionar. Então a gente trabalha várias coisas. A gente vê muito hoje pela internet, muitas pessoas falando, tem vários gatilhos, manda aquele sonhei com você, né? Manda aquela lá, como que é o gatilho? Falei assim, sonhei com você essa noite, 3 pontinhos. E aí o cara manda mensagem pra você porque faz o tal do looping mental, a tal da coceira mental. Sim, existem isso, tá? Existem outras formas de você fazer. Mas esses gatilhos mentais, essas coceiras, esses loopings, tá, que a gente fala, ele tem um amplo, vasto, né? Não é assim tão fácil de você jogar. Mas voltando aqui pro tema de hoje, que eu tô falando sobre o fato de realmente você ter terminado um relacionamento e aquela pessoa, de alguma forma, ele falou, olha, eu terminei esse relacionamento porque eu não aguentava mais as suas atitudes, porque você é muito ciumenta, porque você é insegura, porque você briga. E de tanto você acabar ouvindo isso, né, você, realmente quando chega ao fim do relacionamento, aí cai aquela ficha e fala, perdi o amor da minha vida. Nunca mais eu vou ter uma família, nunca mais eu vou poder realizar os meus sonhos, nunca mais eu vou poder fazer ou ter aquilo, porque aquela pessoa ela simplesmente foi embora. Eu terminei, eu perdi tudo aquilo que eu tinha, né? Só pelo simples fato da pessoa ter ido embora. E não é verdade, tá? Como a gente tá acompanhando aí essa semana, tá tendo uma polêmica enorme com o fim do relacionamento, né, do Gustavo Lima. E a gente percebe, até ele lançou a música, que é um pouquinho triste, mas tem muita verdade, né? Que nem todo ponto final realmente é o final. Às vezes é apenas o começo de uma nova história. E as pessoas, elas precisam pensar que os sonhos simplesmente são delas, tá? O sonho de ter um filho, de ter uma família, de viajar para tal lugar, de ter uma casa, de ter um carro, enfim, qualquer coisa que você sonhe, é um sonho seu. E aquela pessoa que está do seu lado dentro desse momento é um ator que vai te ajudar a chegar nesse determinado sonho.
Mas se ele não estiver com você, tudo bem. Por quê? Porque esse sonho é seu. Eu mesma, durante muito tempo, né? Já fui noiva, já fui noiva 2 vezes, inclusive. E pela segunda vez, o que aconteceu? A gente chegou até a comprar um apartamento. E o meu sonho era o quê? Era ter esse apartamento. O meu sonho era ter a minha casa própria. E eu consegui fazer todo esse processo independente de eu estar ou não com ele. Eu comecei o processo caminhando com ele, né? E dentro desse processo, desse caminho, dessa jornada, a gente acabou se desligando, cada um indo para a sua vida. E aí a gente consegue perceber que os sonhos não era o sonho especificamente com aquela pessoa, mas o sonho era meu. Eu queria ter um apartamento. Eu queria ter a minha casa própria. Faz sentido? E eu comecei a trabalhar e a construir para poder chegar naquele resultado, que era o quê? A construção e a realização do meu sonho. Indiferente de eu estar ou não noiva, indiferente de eu estar ou não com uma outra pessoa. Era um sonho na qual eu consegui, pensando dessa forma, realizar. Então pensa assim, se você conseguir virar essa chavinha e também trabalhar isso a seu favor, muitos dos seus sonhos, eles vão se realizar. Porque o que acontece? Muitas das pessoas, elas terceirizam esse sonho. Ou seja, eu só vou poder ser mãe, eu só vou poder ter a minha família, eu só vou poder ser amada se eu estiver com uma outra pessoa. Se essa pessoa fizer isso por mim. A gente terceiriza a responsabilidade. E aí, quando essa pessoa, ela vai embora, o que acontece? Você fica sem chão. Porque você não consegue pensar como você pode fazer, quais são os prazos, né? Como que eu posso estar vivendo e chegando a realizar os meus sonhos, sendo que eu não tenho mais essa pessoa. Só que aí é onde a gente faz o quê? A gente volta à origem. De quem é o sonho? O sonho é seu. Então, se o sonho é seu, a gente pode mudar os atores. Mas o sonho, ele continua sendo seu. Conseguiu perceber? Virou aí uma chavinha? Então pensa assim, sempre que você tem um sonho, não importa com quem especificamente você vai realizar, mas que você vá realizar. Não importa se você vai fazer isso exatamente naquele momento. Muitas vezes, quando você está dentro desse relacionamento, você acaba tendo um ego, você acaba tendo aquele apego, você quer que as coisas aconteçam daquela forma. Porque é normal. De uma certa forma, você injetou emoção ali, né? Você trabalhou a sua emoção dentro daquele período. Para quê? Para que você tivesse aqueles sonhos sendo realizados. Então, se você se doou, então automaticamente o que você vai querer? Você vai querer ter um retorno. Se você plantou, você quer colher. Só que nem sempre você vai colher naquele tempo. Nem sempre você vai colher com aquela pessoa que te ajudou a plantar. E aí o que acontece? Quando essa pessoa ela vai embora, você acaba esquecendo de continuar plantando, de continuar regando, de continuar colocando adubo, de continuar cuidando do seu sonho. Por quê? Porque você terceirizou esse sonho. Então, o primeiro passo para você ter os seus sonhos realizados, não terceirize. Assuma as rédeas da sua vida e fala, olha, eu quero casar, então eu vou casar. Pensa assim, tudo aquilo que a gente emana, a gente consegue. Qual que é, né, a tríade para você ter os seus sonhos, ter os seus objetivos realizados? Primeiro, sinta, né, seja, faça e tenha. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo as nossas emoções vão gerar sensações que vão gerar ações. Se você estiver com uma emoção negativa, de que realmente eu não vou conseguir, não vai dar, eu não consigo, eu não mereço, automaticamente as suas sensações, o seu corpo vai começar a trabalhar de acordo com aquilo que você está pensando, de acordo com aquilo que você está sentindo. E automaticamente você não vai agir, ou você vai agir daquela forma. Então pensa assim, quando uma pessoa tá triste, como que ela age? Ela age extremamente feliz, dançando, dando risada, né? Não! Essa pessoa ela fica mais acuada, ela abaixa os ombros, ela fala com um tom de voz um pouco mais baixo. Automaticamente, esses são sintomas, é a forma do seu corpo expressar que você está com uma energia baixa, que você não está feliz. Então, o que acontece? Dentro desse processo de altos e baixos, é importante você começar a trabalhar as suas emoções, porque elas vão gerar as sensações que vão gerar ações.
Percebe? Que é aí o que você vai ter. Bianca, não entendi. Então vamos lá, como que funciona? Se você está feliz, automaticamente você vai ter sensações de alegria, de frio na barriga, de dar felicidade, bem-estar. Você tendo essas sensações, você vai estar bem disposta, você vai estar disposta a fazer outras coisas. Né? Então, tudo que você tiver para fazer nesse dia, você está com um humor tão radiante que você vai fazer. Agora, se você está com um dia na bad, como que funciona? Você vai estar para baixo, você vai estar triste. Automaticamente, essa emoção vai gerar a sensação no seu corpo de que eu quero ficar deitada, quero ficar quietinha, tô desanimada, quero ficar no meu quieto sozinha, quero ficar no escuro. E quando você tem essas sensações, né, de querer não fazer nada, de querer ficar quieta, automaticamente você tem a ação de se esconder em algum lugar, ficar quietinha no seu canto e ficar no escuro. Faz sentido pra vocês? Comenta aí comigo. Faz um monte de coraçãozinho aí se vocês estiverem entendendo, hein? Compartilha compartilha comigo se vocês compartilham da mesma ideia, se vocês estão conseguindo compreender o que eu tô passando pra vocês, tá bom? Então, é muito importante a gente entender que quando a gente está dentro de um relacionamento, o relacionamento ele é feito a dois, tá? Não tem essa de que, mas eu fui muito ciumenta, eu fui muito insegura, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não existe só o eu. O relacionamento, ele é feito a três, tá? Eu já até fiz uma postagem. O relacionamento, ele é feito no eu, no outro e no nós. Se o relacionamento não tem esse tripé, se essa mesa não tem esse tripé, automaticamente o que acontece com ela? Ela cai, tá? Então você pode perceber que existem muitos relacionamentos, às vezes, que eles não dão certo. Por quê? Porque a pessoa fica muito grudada na outra, porque a outra pessoa não tem a liberdade, não tem a vida dela, principalmente mulheres, porque nós mulheres, nós somos 80% emocional, 20% racional. Ou seja, a gente sente, a gente se joga, a gente vive, a gente se apaixona e depois a gente vai perguntar se era ou não o cara certo, se é ou não. Porque a gente trabalha muito com as emoções. Nós somos mais emocional. Nossa energia feminina, ela pede isso, né? Que a gente seja mais emocional. E o homem, ele é o quê? Ele é mais racional. Então, para estar dentro de um relacionamento, ele vai colocar tudo em pauta. Ele vai saber se você é uma boa mulher, se vale a pena casar, se vale a pena, qual é o tipo de relacionamento. O homem, ele vai te analisar e te testar em vários níveis até você chegar num relacionamento sério. A mulher não, ela só fala assim, ele cuida de mim? Cuida. Ele é legal? É. Ele é bonzinho? É. Minha família, os meus amigos gostam dele? Gosta. Então tá bom, eu vou namorar com ele. Aí depois que tá dentro do relacionamento, fala assim, tá, ele não é tão legal assim não, porque ele é ciumento. Minha mãe gosta dele, meu pai gosta dele, meus amigos gostam dele, mas comigo ele não é legal, tá? Então tem esse porém aí também, que aí a gente precisa começar a analisar todo o contexto. Então, como nós somos mais emocional, a gente precisa começar a identificar quais são as nossas emoções e começar a controlar, porque as nossas emoções vão gerar as nossas sensações, que vão gerar as nossas ações. Faz sentido? Então, só começando, só com essa dica, muitos traumas eu tenho certeza que vocês vão evitar de ter, só conseguindo virar essa chave de o que vai fazer realmente você ter ou não um tipo de relacionamento. Bianca, mas eu tava lá com tantos ciúmes, eu briguei com ele, eu mandei ele embora, eu mexi no celular dele, eu mandei mensagem pra fulana de tal que era só amiga dele, eu cobrei ele de tudo, eu apareci no trabalho dele e fiz barraco. Ok, isso você fez por quê? Porque você estava sem equilíbrio e estava sem a sua inteligência emocional. Você estava desalinhada emocionalmente. Você simplesmente foi lá e se deixou levar pela emoção e fez, depois você foi pensar. Só que aí a gente tem que lembrar que um relacionamento ele é feito a dois. O homem ele entra dentro de um relacionamento com uma forma mais racional. A mulher ela entra com uma forma mais emocional. Então, quando a gente fala que o relacionamento é feito a dois, significa que você não namora sozinha. Se em algum momento esse relacionamento se quebrou, é porque os dois estiveram errados. Existe também aquela questão de que, eu sou muito insegura, eu sou muito ciumenta, mas existe também a questão do outro estar te passando segurança. Será que realmente ele estava te passando essa segurança? Será que ele realmente estava te passando a confiança? Porque lembra, relacionamento
É 50% de cada. Será que ele também estava te passando, estava te proporcionando isso? Ah, não, Bianca, ele não me proporcionava isso porque ele mentia pra mim, porque eu já descobri várias conversas dele no WhatsApp e no Instagram com outras mulheres, e aí eu fico surtada mesmo. Aí é onde eu volto pra você. Vai doer, mas é verdade. Você que permitiu isso. Mas como que eu permiti? Porque se na primeira vez que ele falasse, você falou assim, olha, é isso realmente que você quer? Porque se você quer ficar de festinha no Instagram, no WhatsApp, no Tinder, ou em qualquer outro lugar com todas elas, tudo bem, vai lá. E tchau. Se você dá uma nessa, tipo, de uma forma bem direta e sem fazer barraco, sem fazer show, simplesmente ali, ó, na classe, no salto alto, você fala assim, é você que sabe. Na próxima, não vai haver. Isso dá muito mais medo num homem quando a mulher ela não faz o barraco, porque o homem ele já tá acostumado com mulher barraqueira. Ele tá acostumado com uma mulher que vai mandar textão no Instagram, no WhatsApp, que vai bloquear ele, que vai xingar porque ele curtiu ou deixou de curtir. Quando você quebra esse padrão e você se comporta de uma forma completamente diferente, é assustador para um homem. Ele não sabe como se comportar com você. Simplesmente por quê? Porque você foi lá, você quebrou toda a imagem, todo o roteiro que ele já tinha na cabeça dele de como ele ia se comportar, né? Porque ela vai falar isso, 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 eu vou responder isso, isso, isso. Só que aí o que acontece? Você não fala o isso. Você não fala o X, você fala o Y. Quebrou, ele não sabe mais como te responder. Então, assim, lembra que dentro de um relacionamento, ele é feito a dois. Oi, Keron, tudo bem? Boa noite. Então, lembra que o relacionamento, ele é feito a dois. Então, se teve alguma coisa que aconteceu, que chegou ao término do seu relacionamento, ele não foi só por causa de você. A culpa, ela não é sua. Ou melhor, a culpa, ela não é só sua. Na verdade, não existe culpados, existem aprendizados. Dentro dos relacionamentos, você vai aprender muita coisa. Você vai aprender, se você conseguir enxergar o seu lado. Fala assim, tá bom, vamos olhar um pouco mais pra mim. Né? O que eu tô aprendendo dentro desse relacionamento? Por que tá tão difícil assim conseguir me comunicar com o meu parceiro? Deixa eu parar e pensar aqui, o que tá acontecendo? O que eu tô querendo realmente passar pra ele que eu não estou conseguindo? Às vezes, a comunicação entre o parceiro e a esposa tá muito complicado. Aí, ó. Verdade sendo ditas, exato, a gente precisa dizer às vezes. Porque muitas vezes as pessoas elas só querem ouvir a verdade da boca dela saindo da boca dos outros. E, infelizmente não é assim, tá? Existem muitas coisas aí que o mundo ele é redondo, né? Você tá aqui, daqui a pouco você tá aqui e assim a gente vai indo. Então pensa dessa forma, tá? A gente tá dentro de um relacionamento para agregar valor, não para ficar cobrando um do outro. Então, quando você não está conseguindo se comunicar, quando você percebe que você está brigando muito, que está sendo muito difícil, muito desgastante, é porque você não está conseguindo passar a sua verdade para essa pessoa. E essa pessoa também não está conseguindo passar a sua verdade para você. Então, é a questão de comunicação. Como vocês estão se comunicando? Existe uma coisa que a gente trabalha na PNL, que a gente trabalha da seguinte forma, na parte de comunicação assertiva. Vou dar essa dica maravilhosa para vocês, tá? Existem 3 canais de comunicação. Bianca, as pessoas não falam todo mundo português, tá? Existem pessoas que são visuais, auditivas e sinestésicas. Existem pessoas que quando você se comunicar, tá? Eu tô falando da fala. A fala, ela é apenas 7% da comunicação total. Tá? Os outros 93% ele está explicado na sua entonação de voz e na sua aparência, na sua fisionomia. Se você tá falando comigo, diz que você me ama e tá fazendo careta, ou você vai dar risada na minha cara, ou simplesmente você vai achar que é mentira. Entendeu? Então a forma como o seu rosto demonstra as coisas, a forma como você reage quando alguém tá conversando com você, cruza os braços, se afasta, faz uma careta assim, tá, me fala mais. A pessoa já sabe que aquela pessoa tá no modo defensivo. Automaticamente, o nosso subconsciente, ele faz o que com isso? Ele já entra no modo defesa. A gente já nasce e já é treinado de forma inconsciente a realmente a trabalhar esse processo de analisar e fazer uma leitura corporal.
Muitas vezes, eu pergunto pra vocês, me dê aqui a deixa se eu estiver mentindo. Quantas vezes vocês já não conversaram com uma pessoa e essa pessoa pega e fala assim, você vai perguntar assim, tá tudo bem? E essa pessoa fala, tá. Assim, mas não tá parecendo não. Conta aqui pra mim. Conta quantas vezes vocês já fizeram isso e a pessoa tá com uma cara terrível, mas ela tá falando que tá tudo bem, que tá tudo ótimo. Só que no fundo, pela aparência da pessoa, você já sabe que não está. Então, essa é uma dos canais. Então, existe sim uma forma de você se comunicar mais assertivamente com o seu parceiro e aí você consegue entregar para ele aquela sua resposta, né? Se comunicar com ele de uma forma mais direta e mais clara, tá? Então, Bianca, como que eu vou saber se ele é visual, se ele é auditivo, se ele é sinestésico? Eu vou liberar para vocês depois aqui no canal, tem um testezinho, tá? Que aí você consegue responder algumas perguntas e já sai se você é visual, auditivo ou sinestésico, para ficar mais fácil para vocês se comunicarem, tá bom? Aí eu dou isso para vocês de brinde aí. Depois vocês, quem fizer aqui, quem tiver aqui na live, coloca lá no direct e fala assim, assisti sua live, quero o brinde, quero fazer o teste, quero saber qual que é o meu canal de comunicação. E aí eu libero para vocês um linkzinho, tá? Para vocês acessarem lá e fazer o teste para saber se você é visual, auditivo ou sinestésico. E aí você consegue identificar qual que é o seu canal de comunicação, como que você consegue compreender aquilo que a pessoa tá te passando. Tá? E se você tiver um namorado, um marido, alguém que tá ali com você, já tá falando assim, amor, responde uma pergunta. Já vai respondendo as perguntinhas e você já consegue identificar. Se ele for visual, você vai falar com ele de forma mais visual. Se ele for auditivo, de forma mais auditiva. Se for sinestésico, de forma sinestésica. Isso vai fazer com que a comunicação de vocês encaixe. E aí você vai falar português, ele vai entender português, tá bom? Aí fica de brinde aí pra quem ficar comigo aqui até o final da live. Então vamos lá, voltando ao caso de culpa. Tá? O que eu vou dar aqui? Porque eu gosto muito de prática, eu gosto muito de técnica. Se a gente fica só na teoria, fica tudo muito bonito, tudo muito lindo, e aí a gente não consegue de verdade tirar aquilo de dentro de você e tirar esse peso aí das suas costas. Pensa o seguinte, Bianca, acabou o relacionamento, ele foi embora, eu não consigo mais viver sem ele, todos os meus sonhos foram embora. E aí, o que você vai fazer? Vai fazer o seguinte, papel e caneta é uma coisa mágica. Pega o papel, pega a caneta e você vai fazer simplesmente o seguinte. Por que? Você vai responder isso. Por que o meu relacionamento acabou? Porque eu sou a culpada, porque só eu sou a culpada do meu relacionamento ter acabado. E aí você vai colocar lá. Você vai descrever tudo que tá acontecendo. Vai vir um monte de crença, né? Vai falar por que eu sou ciumenta, porque eu sou insegura. E aí depois você vai responder de novo. Por que eu tenho tudo isso que eu citei em cima? São 2 porquês, tá? Vou deixar lá na live, depois que eu terminar a live, vou deixar isso bonitinho lá pra vocês acompanharem, escreverem e fazerem a técnica. Então, a primeira é, por que, né, ele me deixou? Por que eu acredito que a culpa é minha dele ter me deixado? E por que, vamos dizer que aqui você respondeu, eu acredito que a culpa é minha porque eu sou insegura, porque eu sou ciumenta, porque eu sou possessiva. Aí tá, aí embaixo você vai falar assim, por que eu estava insegura, por que eu era ciumenta e por que eu estava sendo tão possessiva assim com ele? Aí você vai começar a escrever. E aí você vai ter. E aí depois é o como. Como eu posso fazer para deixar de ser tão insegura, tão ciumenta e ser tão possessiva? Aí quando você começa a fazer isso aí, já começa a virar umas chavinhas aí e você consegue já ir pro próximo nível. Você vai conseguir enxergar pelo menos a superfície daquilo que tá te incomodando, aquilo que realmente tá te atrasando, tá? Mas é aquela coisa, não adianta mentir pra você mesma, tá? Então seja sincera, pega papel e caneta e responde de verdade o porquê das coisas e depois se identifica como você pode fazer pra melhorar aquilo, tá bom? Também, se você fala assim, Bianca, eu tive dificuldade, não consegui fazer o como, nem o porquê, como que eu faço, me manda um direct que eu ajudo você, tá bom? De segunda e sexta-feira eu tenho os meus dias que eu deixo eles separados pra estudar, pra fazer a parte aqui do canal, então é os dias que eu não tenho atendimento, então pode me mandar que eu sempre tô respondendo, sempre que eu posto os meus directs, tá? Então pensa assim, se você tá dentro desse relacionamento, esse relacionamento simplesmente terminou. E a pessoa ficou falando, batendo na tecla que ele acabou por sua culpa. Eu te amava e você não mudou. Foi tudo porque você fez isso. Nossa, por que você estragou? Primeiro de tudo, você está dentro de um relacionamento abusivo.
Porque uma pessoa que ela não consegue admitir as emoções delas e os erros dela, ela gosta de terceirizar tudo, é uma pessoa que não tem coragem, tá? Isso vai doer, mas é verdade. É uma pessoa que não tem coragem de admitir os próprios erros. Então, como ela não tem coragem de terminar o relacionamento, ela não tem coragem de assumir aquilo que ela sente, ela não tem coragem, ela simplesmente faz o quê? Ela joga a culpa toda pra próxima pessoa. Doeu essa? É muito forte. Então, assim, ó, todas as minhas leituras, todos os meus estudos, tudo que fala sobre análise comportamental, fala que a gente tá numa geração de muito, muito vitimismo. As pessoas esquecem de assumir a sua responsabilidade das coisas que acontecem. E aí o que eu faço? Eu simplesmente jogo a culpa sempre pro próximo. Ah, a culpa é de fulano que não fez isso, a culpa é de ciclano que não fez aquilo. A culpa, a culpa, a culpa, a culpa, a culpa. Só que na verdade a gente não existe uma culpa, existe um processo de aprendizagem. Não é culpa sua se você tropeçar e cair, você tá aprendendo a andar. Agora sim, pode ser culpa sua se você escolher errar novamente. Se você escolher negligenciar aquilo que está acontecendo com você. Aí é uma escolha, é um processo de aprendizagem. Tenha isso muito leve dentro de você. A gente está aqui num processo de aprendizagem, de evolução e de transformação contínua. Não precisa falar assim, olha, Bianca, eu vou ser a pessoa mais feliz amanhã. Se você está no estado depressivo, não vai. Aí, ó, meu ex fez isso comigo. Terminou do nada e foi embora depois de 8 anos, sem briga, sem falar nada e me culpou por isso. Foi muito difícil. É muito doloroso. Ele joga toda a culpa em cima de você. Por quê? Porque ele não teve coragem, tá, Jaqueline, de realmente falar o que estava acontecendo com ele. Provavelmente ele estava se sentindo incapaz, infeliz, ele estava com coisas mal resolvidas dentro dele. E foi mais fácil ele culpar você por tudo isso que tá acontecendo. Falar assim, olha, é culpa dela, porque se ela tivesse isso, se... Não, você tem responsabilidade de 50% do relacionamento. E os outros 50%? E a parte dele? E a culpa dele? Aí é onde que essas pessoas, né, que são abusivas, elas fazem o quê? Elas jogam tudo aquilo que elas fizeram lá em cima. Fala assim, não, mas eu sempre fui um ótimo parceiro. O que eu ouço muitos homens falando, tá? Muitos homens, eles acham que eles são o parceiro perfeito, maravilhoso, só pelo simples fato de ele não te trair. Isso dói, mas é verdade. Ele não faz nada. Ele não te ajuda com as crianças, ele não banca a casa, ele não faz nada, literalmente nada da vida, mas ele não te trai. Existem casos até que o cara chega a te bater. Ele chega numa agressão física, chega numa agressão emocional e física, que é onde a gente entra em relacionamento abusivo. E ele fala que ele é a melhor pessoa do mundo, que você não vai encontrar outra pessoa igual ele, que ele é o único que te ama, só porque ele nunca te traiu. Alguém já passou por isso? Se alguém já passou por isso, comenta aqui comigo. Porque realmente é uma coisa assim que é muito extremo. Tá vendo? Ó? É isso mesmo. Então, eles fazem o quê? Eles usam tudo isso contra você. Pra quê? Porque você fique na mão deles. Pra que você possa ser manipulada e continue sendo aquele ratinho dentro de uma casinha na qual ele consegue guiar pra onde você vai. Fala assim, olha, você vai pra esquerda porque eu quero que você vá pra esquerda. Você vai pra direita porque eu quero que você vá pra direita. E aí você fica cada vez mais dentro desse relacionamento extremamente presa. Então, essas pessoas que fazem isso, tá? Você já pode falar o seguinte, graças a Deus. Eu sei que dói. Eu sei que dói porque eu já terminei vários relacionamentos. Eu já entrei em depressão porque eu terminei relacionamento. Crise do pânico, síndrome de ansiedade. Nossa, eu já tive várias coisas. Eu demorei muito pra me recuperar. Mas graças ao meu bom Deus, graças ao conhecimento, ao autoconhecimento, eu consegui sair disso. Então eu falo pra vocês, não é questão de ser insensível ou qualquer coisa. É questão que a gente precisa começar a ser as donas das nossas vidas. Você precisa pegar a rédea e falar, olha, quer saber de uma coisa? Eu quero algo melhor pra mim. E se você tá achando que tudo isso é culpa minha, se você tá achando que eu fui muito ciumenta, muito insegura, realmente, eu posso ter sido ciumenta, posso ter sido insegura, mas se tudo isso é demais pra você, então tá bom. Qual é o seu 50% dentro desse relacionamento que você tem culpa? Aí é onde a pessoa recua. Fala, eu não tenho culpa de nada.
Eu sempre fui um bom namorado, sempre fui um bom marido, sempre fui companheiro. Ou aquele tipo de pessoa que acha que só porque compra tudo pra você, você nunca trabalhou e eu sempre banquei a casa inteira, você nunca passou fome. Só que as outras necessidades que a gente tem, né? E aquela necessidade de você realmente ter um companheiro, de ter alguém do seu lado que vai cuidar de você nos momentos que você precisa, que vai te ajudar, que vai te apoiar, né? Que você tá ali com o filho. Muitas mulheres no período de gestação, elas sofrem demais. Sofrem realmente com todo aquele processo de transformação dentro do corpo, com as noites mal dormidas, com o mal-estar da gestação. E os homens acham que isso é frescura. Assim, não sei se tem. Comenta aqui comigo. Tem alguém aqui que é mãe, que já passou, que já teve uma amiga, ou teve alguém que você viu que falou assim: olha, o marido, o pai do filho dela foi um escroto durante a gestação. Porque ele realmente ele não respeitou o processo, né, de vida. Porque é um processo de vida que a gente está fazendo nesse período de 9 meses, né, que é um período gestacional. Ele não respeitou. Ele achava que ela tinha que fazer sexo com ele todo dia. Existem mulheres no período da gestação que elas ficam com o libido lá em cima, mas tem época que ela não tem vontade de fazer nada. E aí eles se sentem os revoltados, os abandonados, né? Que a mulher tem que fazer faxina dentro de casa. Gente, eu não sou mãe, mas eu tenho várias amigas que são. E eu acompanhei o processo gestacional delas. Era aquela coisa que você tá com uma barriga enorme e você não consegue passar um pano. Como que você não consegue amarrar um cadarço? Como que você vai passar um pano numa casa? Fica lá abaixada? Não tem como, entendeu? E os homens acham que tem obrigação de fazer. Então, assim, a gente precisa primeiro conseguir identificar quais são as nossas carências, quais são as suas emoções. O que você hoje realmente precisa, o que você hoje realmente está procurando, né? Ah, Bianca, eu quero uma pessoa que vai ser assim, assim, assado. São essas as qualidades que são os principais, eu não abro mão. Quando você começa a vibrar nisso, quando você começa a ter uma clareza, você começa a visualizar essa pessoa na sua vida, ela vem. Você atrai isso pra você. É incrível como você consegue atrair as pessoas pro seu campo energético. É incrível. De todas as formas, tá? Quando a gente tem muito medo, né, de ser traída, medo de ser iludida, medo de ser machucada, a gente atrai isso pra gente também. A gente cria essa realidade pra gente também. Por quê? Porque você começa, lembra? A gente tem emoções, eu tenho uma emoção de medo de me relacionar dessa forma. Quando eu tenho essa emoção, eu tenho sensações, né? Então eu tenho aquela sensação de medo, aquele frio na barriga, aquela insegurança, e eu gero o quê? Ações. As minhas ações faz com que pessoas que são extremamente abusivas, elas cheguem perto da gente parecendo príncipes encantados, porque você está fragilizada emocionalmente, e ele faz o quê? Igual uma cobra. Dá o bote. E você cai. Aí quando você vai perceber, você já tá tão envolvido emocionalmente que você não quer mais perder. Aí você começa fazendo uma concessão. Tipo, tá bom, vai. Eu não vou mais usar shorts. Tá bom, eu não vou mais usar decote. Vou começar a tampar. Tá bom, eu te ligo toda vez que eu chegar em casa. Tá bom, eu não vou mais sair com aquela amiga. Tá bom, eu não vou mais pra aquele lugar. Tá bom, eu não saio mais sem você. Tá bom, eu não vou mais nem na casa da minha mãe. Tá bom, todo o dinheiro que eu gastar, eu vou te avisar. Tá bom, eu não vou mais gastar dinheiro nenhum. E você vai falando tanto tá bom, tá bom, tá bom pra agradar a outra pessoa, que no fim das contas você só se vê sufocada, você perde a sua identidade dentro desse relacionamento. Porque aos poucos essa pessoa vai tirando isso de você. E quando você vê aquela menina que gostava de brincar, de dançar, de ter os seus amigos, de visitar sua mãe, de fazer seus passeios, simplesmente essa menina, ela tá igual uma flor, ela tá murchando. Porque ela não tá sendo regada, porque ela tá sendo podada a todo instante. E quando você menos percebe, bum, você tá lá, parecendo um ratinho, dentro da gaiola. Você só vai e faz aquilo que ele quer. E aí, o que é pior de tudo, o homem, ele é movido a desafio. Tá, gente? Isso não é não é de propósito, tá? Isso é desde o tempo das cavernas, é uma coisa que já tá pré-programada no mais profundo subconsciente dele. Nós temos 7 camadas, tá? Então essa camada até genética, que é aquela que vem passando de geração em geração,
O homem, ele é movido a desafio, tá? O homem, ele sempre gosta de se manter em desafio, então ele precisa ser desafiado a todo instante. Por que que quando você é muito fácil pro cara, né, você chega lá e fala assim, olha, tô apaixonada por você, vamos namorar? O cara, a pessoa quer falar, não. Agora quando você chega nele e fala assim, precisa de uma coisa? Não quero nada sério. Ou eu não quero ficar com você. O cara gruda na sua bota. Porque você se torna um grande desafio. Então o homem, ele sempre vê a mulher como a presa e ele como predador. Então o que ele faz? Ele faz com que você perca toda a sua vitalidade até você virar esse ratinho e ficar aqui preso na gaiola. E aí o que acontece? Quando você já tá aqui, 100% presa pra ele, às vezes você já tá tão desnutrida da sua vida, da sua luz, porque ele te sugou tanto, que ele vai fazer o quê? Ele vai dar um pé na sua bunda e vai arrumar outra. Por quê? Porque é o tipo de homem sanguessuga, tipo de homem vampiro, que ele se preenche, né? Ele é movido à energia que ele rouba das mulheres. Existe. Não julgo esses homens, tá? Existe também todo um por trás do porquê que ele é dessa forma. Tem toda uma questão de caráter que foi induzido nele. Existe toda uma questão de caráter que foi transferida para ele geneticamente, de forma paterna, materna, e também tem todo um processo de criação, tá? Então não vamos julgá-los por isso. Apenas escolha não ter um homem desse na sua vida. É simples. A não ser que você esteja disposta a pagar o preço. É o que eu pergunto para todas as minhas pacientes. Elas falam, eu queria tanto fulano de tal, mas é que tá assim, não sei o quê, nananana. Você tá disposta a pagar o preço? Se você estiver disposta a pagar o preço, tudo bem. Eu conheço uma pessoa, ela está hoje, né, dentro desse relacionamento, ela tá com essa pessoa há 12 anos. São 12 anos. Ela passou 8 anos desses 12, um verdadeiro inferno dentro do relacionamento dela. Inferno. O cara era usuário de droga, batia nela, era uma coisa assim terrível, era um verdadeiro inferno. E eu só perguntava, eu falava assim, mas você tem certeza que é isso que você quer pra você? Você tem certeza que é dessa forma que você vai ser feliz, construir a família que você tanto deseja? Ela falou, não, eu vou, vai dar certo, vai dar certo. Ela foi lá, foram 8 anos. A partir do momento que ela conseguiu, ela mesma virou uma chave, ela falou assim, chega, não quero mais. Ela foi lá e terminou com ele, o cara sentiu sem chão. Quando ela terminou com ele, o que aconteceu? Ela foi viver a vida dela. Foi curtir, foi dançar, foi conhecer outras pessoas. Ela era nova, né? Tinha seus 20 e poucos anos na época. Então ela foi curtir a vida dela. O cara ficou desesperado. E aí o que acontece? Depois de um ano, os dois conversando, ela vivendo a vida dela, ela falou: tá bom, eu vou te dar mais uma chance. Só que se você fizer uma vírgula fora do contexto, já era. Pra ela ter um relacionamento hoje razoável, estável, ela teve que doar da vida dela 8 anos dentro de um relacionamento completamente abusivo, mais um ano em processo de transformação, para ela poder estar vivendo hoje um outro tipo de relacionamento, com seus altos e baixos, mas hoje ela está vivendo um relacionamento. Então assim, existe mudança? Existe mudança. O ser humano, ele é capaz de mudar. Só que a questão é o seguinte, você está disposta a pagar o preço? Quantos anos será que vai ser possível? Será que você vai passar 10, 15, 20 anos? Será que essa pessoa vai mudar? Você está disposta a realmente investir a sua vida, o seu tempo, a sua energia numa pessoa que talvez mude? Você não tem certeza de nada. Então, é algo a se pensar. Você está disposta a pagar o preço? Se tiver, tenta a sorte. A vida é sua. A gente tem aí não sei quantos milhões de pessoas. E você tem certeza que a sua felicidade é só com uma? É só aquela pessoa? Quantas milhões de pessoas você já conhece para poder me confirmar com todas as letras que é só aquela pessoa? Você já parou para pensar nisso? Quantas oportunidades da sua vida você está deixando de ter, está deixando de olhar, porque você está focando apenas em uma pessoa?
Ai, Bianca, mas eu amo ele, você não tá entendendo, eu não quero mais ninguém, eu quero ele. Tudo bem, entendo. Só que, na verdade, você não quer ele. Isso vai doer. Porque, na verdade, você não quer ele. Na verdade, você quer o que ele te proporciona. E isso é muito fácil. Isso, quando você percebe, quando você tira isso das suas costas, fica muito mais leve. Porque pensa assim, se o que você quer é o que ele te proporciona, você identificando o que ele está te proporcionando, automaticamente você procura isso numa outra pessoa. Olha como vira mais fácil. A vida fica mais leve. Entende? Pensa assim, se o que você quer é ser amada, você quer um carinho, você quer uma atenção. Ai, Bianca... Porque muito acontece é que as pessoas elas vivem com migalhas emocionais. Pensa assim, nós temos 7 dias da semana. Você tem 6 dias que é um pé de guerra, é um inferno. Só que chega no 7º dia, o cara quer transar, o cara quer ter uma relaçãozinha, quer ter alguma coisa, então ele começa a te tratar melhor. Aí o que você faz? Você tem um carinho, você tem um passeio num parque, você tem um cinema. Por quê? Porque ele tá querendo alguma coisa, então ele vai lá te dizer, né, te fazer um cafunézinho pra conseguir alguma coisa mais tarde. E aí você se apega nesse 7º dia e esquece tudo que ele fez nos outros dias. Aí você se mantém apenas naquela migalha emocional. Fala, poxa, ele foi tão bom comigo hoje, por que ele não podia ser assim sempre? O que será que acontece com ele? Por que ele não faz isso todos os dias? Nossa, é tão fácil, ele sabe fazer, por que ele não faz? Percebe? Ele não faz porque na verdade ele não quer, porque ele sabe fazer. Porque se ele não soubesse, ele não estaria fazendo isso no 7º dia, quando ele queria alguma coisa a mais. Pegou a chave? Então, se ele não faz, é porque ele não quer fazer. Ele não tem interesse em fazer. Então, assim, pensa que esse relacionamento, ele é feito a 2, tá? Pensa que quando você sai desse relacionamento, você só precisa falar assim, tá, eu sei que no começo, não vou dizer que não é. Eu acompanho as meninas, assim, eu já peguei mulheres que se separaram 10 anos depois do cara e ainda tava sofrendo, tá? Passou 10 anos esperando o cara. Quando eu vi aquilo, eu falei, Jesus, realmente é esse o caminho, é esse que é o foco. Porque a mulher, ela passou 10 anos da vida dela esperando o marido voltar. O cara já estava casado, já estava com outro filho, já estava com uma outra família. E ela falou assim, então, eu queria conversar com você porque eu preciso viver a minha vida. Faz 10 anos que eu não me relaciono com ninguém. Esperando meu marido voltar. Já pensou nisso? 10 anos. Você se isolando, se privando. Tantos amores, tantas coisas que ela podia fazer da vida dela. E ela estava sentada no sofá, esperando a pessoa terminar o casamento para poder voltar. E a pessoa estava lá, vivendo. Lindo e belo. E ela lá sofrendo. Então, existem esses altos e baixos. Então, pensa assim. Tem um período de luto que você realmente precisa passar. Só que esse período de luto é você que escolhe. Esse período de luto, ele pode ser 1 hora, 2 horas, 1 dia, 1 semana, 1 mês, 1 década. É você quem escolhe. O que eu acho saudável, tá? É no máximo 1 semana. De 1 semana até, assim, aquelas pessoas que têm muita coisa relacionada junto, de 1 semana a 30 dias. Passou disso, você já tá entrando, de repente, num quadro depressivo. Então, você precisa começar a procurar ajuda. Fala, olha, eu sozinha não tô aguentando, eu preciso de ajuda de alguém, porque eu tô me afundando. Ah, Bianca, eu vou passar 1 semana aqui no meu cantinho, quietinha, chorando, vendo as minhas sofrências, ouvindo a minha Marília Mendonça aqui, e tá bom. Mas, ó, 1 semana. No 8º dia, eu quero ver você de pé começando a construir sua vida. Mais que isso, realmente, você tá se afundando. Você tá doando a sua vida pra uma outra pessoa que já tá vivendo a vida dela. Que já tá lá. Então, começa a digerir isso, tá? Quanto tempo você quer doar da sua vida para esse término de relacionamento? E pensa também que é muito importante você saber o que essa pessoa estava te dando. Fala assim, essa pessoa, ela me dava X. Ela me dava um conforto, ela me dava segurança, ela me dava estabilidade. Quando você identifica o que essa pessoa te dava, automaticamente, quando aparecer alguém e te der isso que essa pessoa te dava, né? Mais alguma coisa, pronto. Você já se apaixona de novo. E esquece aquela pessoa e continua vivendo a sua vida linda, bela e feliz. Bom?
Meninas, espero ter feito muito sentido pra vocês, tá? De coração, gratidão aí por todos que me acompanharam. Amanhã tem live de novo, às 18h18, tá? Deixa eu até ver aqui qual que é o tema de amanhã específico pra poder ajudar aqui vocês. Venham, convidem as amigas. Se vocês gostaram, compartilhe aqui comigo. Daqui a pouquinho eu vou deixar essa live salva aqui no IGTV, tá? Aí vocês podem rever novamente. Vou deixar a técnica certinha para vocês fazerem. Vou ver uma forma com a minha equipe de poder liberar esse link para vocês fazerem o teste para saber se você é visual, auditivo ou sinestésico. É bem legal, tá? Já vai aí trabalhando aí o seu canal de comunicação para você trabalhar a comunicação assertiva. Amanhã, meu relacionamento acabou e agora não sei o que fazer, tá? Eu vou dar um spoilerzinho do meu treinamento, tá? Eu tenho um treinamento que é como superar o ex em 30 dias. Eu pego você do avesso e pum, faço você esquecer ele de uma forma muito fácil e te dá um novo propósito, né? Um novo recomeço da vida. Então, amanhã, às 18h18, vai ter essas dicas aqui, tá? De como você começar a superar. Foi como eu te falei, no máximo, uma semana. Se você tem filhos, tem processo, tem não sei o quê, a gente até compreende um prazo aí de no máximo 30 dias. Mas passou disso, realmente você já tá precisando de ajuda, tá bom? Então, espero ter ajudado vocês. Lembre-se sempre que se ele for embora é uma bênção, tá? A vida ela é feita de duas coisas: aprendizado e livramento. Se a pessoa for embora, ou ela foi um livramento, ou ela foi só um ator. Um ator que tá te preparando para algo melhor. Então, dá uma analisada em todos os relacionamentos que você já teve e fala assim, o que eu preciso aprender? O que todo relacionamento eu venho repetindo e vem acontecendo as mesmas coisas? Quais são os padrões de repetição que sempre acontecem? Eu sempre sou traída, eu sempre me dedico demais, eu sempre termino o relacionamento, eu sempre acabo me desapaixonando. Enfim, presta atenção, analisa todos os relacionamentos que você já teve e o que sempre acontece. Isso que sempre acontece é o que você precisa aprender, que é o aprendizado. Então, fica pra vocês hoje, então. Ou é livramento, ou é aprendizado, tá bom? Beijos, minhas lindas. E até amanhã, às 18h18.